Por que Deus permitia que um falso profeta fizesse um milagre na sua frente? O motivo, meu amigo, vai te surpreender. O cenário mudou. O deserto finalmente ficou para trás, o acampamento de Israel está parado às margens do Jordão e uma nova geração está prestes a herdar a promessa. Mas antes de morrer, Moisés faz o seu sermão mais emocionante e ele sabe que a prosperidade pode ser mais perigosa para a fé do que o próprio deserto. Nesse vídeo, vamos percorrer Deuteronômio de 1 a 18. E você vai ver um momento em que Moisés entrega o maior mandamento da Bíblia e alerta sobre o perigo do orgulho quando a riqueza chega. Vamos passar pelas leis da lealdade radical, onde o milagre de falsos profetas servem para testar o nosso coração e entender por que a adoração a Deus não pode ser feita do nosso jeito, mas do jeito dele. Fiquem atentos, principalmente na parte final, onde Moisés organiza a liderança da nação e solta uma das suas profecias mais claras sobre a vinda de Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. A jornada da conquista começa agora. Bem-vindo ao livro de Deuteronômio. O deserto acabou. Israel está nas campinas de Moabe, pronto para atravessar o Jordão. Mas antes de morrer, Moisés reúne a nova geração para o seu maior e último sermão. Deuteronômio significa segunda lei. Nos capítulos 1 e 2, Moisés faz uma retrospectiva. Ele lembra aos jovens que seus pais morreram no deserto porque tiveram medo dos gigantes e duvidaram de Deus em Cádiz Barneia. O passado não deve ser repetido. Ele os lembra de que durante 40 anos Deus não os abandonou. Seus sapatos não gastaram e suas roupas não envelheceram. Eles passaram em paz pelas terras de Edom e Moabe, pois Deus cuida até dos limites das outras nações. A história muda quando relembram as batalhas recentes. Em Deuteronômio 3, Moisés celebra a vitória contra Sion e contra o gigante Og, rei de Bazã. A nova geração provou que, com Deus, os gigantes caem. Deus manda Moisés subir ao Monte Pisga para apenas contemplar a terra de longe e passar a liderança para Josué. Mas o capítulo 3 termina com uma das cenas mais tristes da Bíblia. Moisés implora a Deus para atravessar o Jordão e pisar na boa terra. Mas Deus, lembrando da desobediência na rocha, responde firme: basta, não me fales mais nisto. Em Deuteronômio 4, Moisés faz um apelo desesperado pela obediência. Ele lembra a nova geração do dia em que o Monte Sinai ardeu em fogo e Deus falou do meio das chamas, alertando-o severamente contra a idolatria. No capítulo 5, Moisés repete os 10 mandamentos. Ele deixa claro que a aliança não foi feita apenas com os pais que morreram no deserto, mas com eles, os que estão vivos hoje, prestes a entrar na terra prometida. E então, em Deuteronômio 6, chegamos ao coração da fé judaica, o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés declara que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Ele ensina que a fé não pode morrer em uma geração. As palavras de Deus devem estar no coração e devem ser ensinadas aos filhos todos os dias, ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho. Para não esquecerem, eles deveriam amarrar a palavra como sinal nas mãos e na testa e escrevê-la nos umbrais das portas das suas casas. A vida inteira da família deveria estar cercada e guiada pela palavra de Deus. O grande aviso final é perigoso. Quando entrarem na terra, morarem em casas que não construíram e comerem até se fartar. Muito cuidado para não esquecerem do Senhor. Deuteronômio 7, a ordem para a conquista é radical. Destruam totalmente os altares e as estátuas das 7 nações de Canaã. Deus exige santidade absoluta e proíbe qualquer casamento com os povos idólatras para proteger a fé do povo. Moisés deixa claro que eles não foram escolhidos por serem a nação mais forte ou mais numerosa, pois eram a menor de todas. Eles foram escolhidos exclusivamente pelo amor de Deus e pela promessa feita a Abraão. Em Deuteronômio 8, o aviso é sobre o orgulho. Moisés lembra que Deus os fez passar fome no deserto e os sustentou com o maná para ensinar uma lição eterna. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O maior perigo em Canaã não seriam os inimigos, mas a fartura. Moisés avisa: quando vocês ficarem ricos, cuidado para não dizerem no coração que foi a própria força de vocês que conquistou tudo isso. Lembrem-se de quem dá a força para prosperar. Em Deuteronômio 9, Moisés fala sobre as cidades fortificadas e os gigantes anaquins. Eles vão vencer, mas Moisés dá um choque de realidade. Deus não está expulsando os gigantes por causa da bondade ou da justiça de Israel. Para provar isso, ele lembra o terrível pecado do bezerro de ouro no Horebe. As vitórias são pura graça e juízo divino contra a maldade dos inimigos. Deuteronômio 10, Deus mostra sua misericórdia ao dar novas tábuas de pedra a Moisés após a quebra da primeira aliança. A arca é feita para guardá-las. Então, Moisés faz a grande pergunta: afinal, o que o Senhor exige de vocês? A resposta é simples, mas profunda: temer a Deus, andar em seus caminhos, amá-lo e servi-lo com toda a alma. Moisés exige a circuncisão do coração. Deus não quer apenas rituais externos. Ele quer a transformação total das intenções e da teimosia. Em Deuteronômio 11, há um aviso geográfico. O Egito era irrigado pelo esforço humano através do rio Nilo. Mas Canaã é uma terra de montes e vales que depende da chuva do céu. Morar lá exigirá fé e dependência diária dos olhos de Deus. Moisés coloca diante do povo uma escolha clara: a bênção, se obedecerem, e a maldição, se forem atrás de outros deuses.
Essa escolha seria gritada no alto de 2 montes, Gerizim e Ebal, para que ninguém jamais esquecesse. E para garantir essa fidelidade, Deuteronômio 12 traz ordens drásticas. Ao entrarem na terra, eles devem destruir completamente todos os altares pagãos no alto das montanhas e debaixo das árvores verdes. Deus não divide espaço. A regra de ouro da adoração é revelada. Eles não podem adorar a Deus onde bem entenderem. Eles devem buscar o único lugar que o Senhor escolher para habitar seu nome. Nós não cultuamos do nosso jeito, mas do jeito dele, em Deuteronômio 13. O aviso é duro. Se um falso profeta fizer um milagre real, mas mandar você adorar outros deuses, não ouça. Deus permite isso apenas para provar se você o ama de todo o coração. A lealdade a Deus deve superar os laços de sangue. Se o seu irmão ou a sua esposa tentarem te afastar do Senhor, a lei mandava não ter pena. O mal precisava ser cortado pela raiz, sem concessões. No capítulo 14, a santidade chega ao prato. Deus divide os animais em puros e impuros. Eles não podiam comer qualquer coisa, porque eram filhos de Deus, um povo separado e santo até nos pequenos detalhes da vida. Ainda no 14, vemos que o dízimo também era uma festa de solidariedade. A cada 3 anos, ele ficava na cidade para alimentar os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Ninguém podia passar fome em Israel, em Deuteronômio 15. A graça transborda. A cada 7 anos, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Era o ano da remissão. Deus manda abrir a mão para o irmão pobre sem mesquinhez e sem calcular o prejuízo. Até o escravo hebreu deveria ser liberto no 7º ano, e não de mãos vazias, mas carregado de presentes dados com alegria pelo seu antigo senhor. Em Deuteronômio 16, Deus organiza o calendário da alegria. 3 vezes ao ano, todo o povo devia se reunir para celebrar a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Ninguém devia aparecer de mãos vazias diante do Senhor. A justiça também é levada a sério. Juízes são nomeados para julgar com retidão, proibidos de aceitar suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios. E ninguém podia ser condenado sem 2 ou 3 testemunhas. No capítulo 17, Deus prevê que Israel pediria um rei. Mas a lei do rei era única. Ele não poderia acumular cavalos, mulheres ou muito ouro. A sua principal tarefa seria escrever uma cópia da lei de Deus e lê-la todos os dias para não se exaltar sobre o povo. Em Deuteronômio 18, os sacerdotes levitas recebem sua provisão através das ofertas do povo, pois o próprio Senhor é a herança deles. Eles vivem para o altar, e do altar se sustentam. Logo depois vem uma ordem radical. Israel não podia tolerar feitiçaria, astrologia, adivinhação ou consulta aos mortos. Foram essas abominações que fizeram Deus expulsar as nações de Canaã. Nós não precisamos de adivinhos. Moisés profetiza: o Senhor levantará um profeta como eu do meio dos seus irmãos. Me segue para acompanhar a parte 2 e a jornada da Bíblia. Curta e compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar o canal.